Meus queridos irmãos, nesta manhã eu gostaria de conversar com os irmãos e tentar compreender, e a partir da minha própria situação, ou do meu próprio confinamento, ou de estar em quarentena já há mais de 2 meses, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguma coisa que encontrei. Uma receita de um medicamento, de um remédio para a ansiedade. Ou seja, uma receita de ansiolíticos para aqueles que estão confinados ou não, mas que estão vivendo ansiedade, depressão. Há ansiolíticos que são verdadeiros milagres na vida do ser humano. A coisa que nós precisamos é saber se nós verdadeiramente cremos que Deus tem uma solução para os nossos problemas. Então, se você está com dificuldades, como pode viver essa vida? Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou sair para lutar? Como eu preciso trabalhar? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho medo de ser contaminado, eu tenho medo da morte, eu tenho medo, eu vivo com medo. Sabe, meus irmãos, o primeiro comprimido que vai resolver essa situação é o próprio Senhor, que diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Deus está conosco. Ele nunca o deixará, nunca abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Mas sabe, irmãos, quando nós tivemos chamados para testemunharmos do poder de Deus, para ver aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo, como Deus tem abençoado a sua igreja nesses tempos de quarentena, como tem sido maravilhoso. Então você pode entender que você pode sair para fazer a obra que Deus quiser que você faça. Você pode sair para o seu trabalho, você pode sair para os seus estudos, porque Deus está conosco. E ele disse lá em Josué 1:9, não fui eu quem lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas a ansiedade tem nos aprisionado, tem nos levado ao desespero da depressão e quase sempre da síndrome de pânico. Nós estamos sofrendo muito com isso. Então, quando diz o texto da palavra do Senhor, quando a ansiedade já me dominava o íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade estiver apertada, saiba que o consolo de Deus traz alívio à nossa alma. Por isso, diz o Senhor ainda, não tema. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a mão direita vitoriosa. Sabe, Deus está pronto para sustentar a sua mão. Há um hino que diz: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Nesse momento de dificuldade, segura na mão de Deus e vai em frente. O Senhor é conosco. O Senhor é a nossa fortaleza. Mas se você está então preocupado demais, se a ansiedade está dominando o seu ser, e você está como que paralisado, sem ter condições de viver e quer sair, mas é muito agoniado, com medo disso, com medo daquilo outro, então veja o que é que a palavra de Deus lhe diz. O remédio, um comprimido excelente é esse. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Meus irmãos, meus amigos, apresente seus filhos diante de Deus. Apresente a sua necessidade de trabalho, de dinheiro, diante de Deus. Apresente a sua necessidade de paz, de segurança, de alívio diante de Deus. E, finalmente, existe um remédio eficaz, porque
esse remédio verdadeiramente, ele vem da boca daquele que é poderoso para tirar-nos de qualquer dificuldade da vida. Aquele que tem capacidade de nos dar a própria vida quando ela já em nós não mais existe. Aquele que é capaz de nos trazer alegria quando essa parece não ter mais volta na nossa existência. Então, aqui o Senhor Jesus nos diz, não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Mateus 6, 25 a 26. Sabe, meus irmãos, esse é o momento de nós chegarmos ao Senhor. E agora que nós estamos começando a ver as coisas afrouxarem, agora nós estamos começando a ver que a fase mais grave da pandemia está passando e o Senhor nos livrou. E se o Senhor permitiu que fôssemos contaminados, o Senhor nos sustentou. É verdade que é possível que nas nossas famílias alguém tenha partido, mas nós sabemos que Deus permanece fiel a nós e Ele nos tem sustentado. Portanto, meus queridos irmãos, tenham, portanto, essa confiança. Tomem estes comprimidos e Deus os abençoe. Amém.